seu nome? Michael. Eu morava numa casinha simples, né, uma casa de madeira, que eu tinha vontade, né, tinha tentado várias vezes conseguir um financiamento para que eu ampliasse, destruísse ela e construísse outra, mas não tinha conseguido. Tinha tentado algumas vezes, tentei financiamento pela Caixa, só que a burocracia era muito alta, era muita coisa que eles pediam. Eu teria que desmanchar a casa primeiro, para depois eles pensarem se iam ou não financiar para mim. Então, devido a tudo isso e as dificuldades que eles colocaram, eu acabei desistindo. Eu fiz um propósito, né, com Deus, de um voto. Aqui no altar? Aqui no altar. Eu fiz um voto em que eu antes nunca havia feito. Isso foi no começo de janeiro. E aí, quando foi começo de fevereiro, eu tentei novamente. Fui na Caixa, as portas começaram a se abrir a partir dali. Até então eu já havia tentado outras vezes, mas não tinha acontecido. Após o voto, entreguei o voto e tentei novamente, falar, eu nunca tinha feito nada daquela forma, então falei, vou tentar novamente. Foi quando tudo começou a dar certo. Coisas que eu tinha tentado durante anos, em uma semana eu consegui a aprovação para começar os projetos e o financiamento da casa. Você já acreditava em Deus, já servia a Deus, como é que é? Já desde 2000, desde 1999 eu frequentava uma igreja e servia a Deus, né? Tentava e não conseguia? Não conseguia. Você fazia votos antes, como é que é? Não. Era dizimista, ofertante? Não, da maneira que a gente ouve, né, a palavra aqui, eu nunca havia, né, ouvido em nenhum outro lugar. A gente ouvia aquelas situações em que a pessoa pregava, não, é provação, né, aquilo que a gente sempre ouve, que não é assim, você dá o que está no seu coração, o dízimo, o mês que não der, você não precisa, né, devolver para Deus, e assim a gente ouvia muito. Esse financiamento que eu queria tanto, não havia conseguido, porque autônomo, não tinha registro em carteira, né, só dou aula de música, não tenho um holerite de pagamento aí de alto. Então, devido a isso, também eu não conseguia. Era impossível. Mas depois do voto que você mencionou, você conseguiu pela Caixa, mas estava registrado com empresa, como é que é? Então, eu não estava registrado, já havia tentado. Não conseguiu? Também não havia conseguido. Porque realmente essa burocracia em ter que fazer muitas coisas antes de ter uma posição sim ou não. Eu não ia desmanchar minha casa e depois ter uma resposta negativa. Antes, as outras vezes que eu havia tentado, eles falavam isso, que eu tinha que desmanchar, demolir, averbar a demolição, dizer que eu tinha um terreno que era possível ser construído. E eu não podia fazer isso. Se depois eles falassem assim, não vai financiar, eu ia morar onde? Abriu as portas, né? Isso, ninguém, né, que eu conto isso hoje acredita que foi feito dessa forma. Inclusive, algo bem interessante, eu já tinha dado entrada nos papéis, tudo, e um dia antes, né, da aprovação final da Caixa me ligou. Então isso, eu fiquei, né, espantado. Projeto aprovado, falou, pode começar. A hora que ele me entregou os papéis, pode começar. Engenheiro? Tudo, né, porque aí quando a gente consegue toda essa papelada, já está tudo certo, né, planta, o engenheiro, até a pessoa que ia construir, a mão de obra, o pedreiro, já estava tudo certo, né? Era só ele assinar e começar a construir. Construir a casa. E aí embaixo dos pilares? Aí embaixo dos pilares agora eu fechei, né, todas as paredes e tenho 2 portas de comércio. Uma já está alugada e a outra eu estou dando aula. Vocês estão entendendo, pessoal? Deus abençoa ou não abençoa? Não tem como. As pessoas que chegam ali falam com ele a respeito, não é isso? É isso. E o interessante é que a parte que eu alugo e a parte que eu uso, a renda que isso me dá, paga o financiamento. Deus te honrou duplamente. Duplamente. Abençoado. É só ir lá e olhar e ninguém acredita. Tinha alunos que chegavam lá e ficavam espantados, né? Eles falavam assim, o Mike falou que vai dar aula na casa dele, eu achei que era uma casa, né? Uma casa. Aí chega lá, eles passam e ficam procurando, falam, não, mas é ali atrás, é aquele sobrado ali, né? Aí ele fala, mas onde você mora? Eu moro em cima. Fala, você mora aqui em cima? Falei, moro aqui em cima. Então isso aqui é seu? Isso aqui é meu. Ficam admirados. Ficam admirados, né? Dando música, Maico.
Aula de música, viu? Solo de música. Solo de música. Feliz. Feliz, muito Abençoado. abençoado. Prosperando. Prosperando. Deus te abençoe.